Salve investidor, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maurício Bortoluso, eu sou professor de Finanças e Investimentos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês três investimentos de renda fixa que eu acredito que são aí muito importantes para compor a sua reserva estratégica. Para isso eu vou dividir esse vídeo aqui em quatro tópicos. Tá? Primeiro eu vou falar o que é a reserva estratégica, que é diferente da reserva de emergência. Depois eu vou explicar o que é ETF. Terceiro item, eu vou explicar por que os ETFs são bons para a reserva estratégica e depois eu vou finalizar aí mostrando três ETFs que eu acredito serem úteis aí para servir de reserva estratégica. O vídeo está bem legal, fica até o final. Então vamos lá, gente. Vocês já devem conhecer o conceito de reserva de emergência, que é uma reserva ali para você atender às suas principais necessidades de moradia e alimentação, enquanto acontecer uma emergência, por exemplo, você perdeu o emprego aí por 3, 4, 5 meses. O pessoal recomenda, de um modo geral, que essa reserva de emergência seja de aproximadamente 6 vezes o seu salário. Agora, além da sua reserva de emergência, ou seja, depois que você já conseguiu compor a sua reserva de emergência, é interessante você fazer também uma reserva estratégica. O que é isso? Imagina o seguinte, você tem investimento lá em ações ou em fundos de investimento imobiliário. As cotas começaram a cair ou as ações começaram a cair, o preço despencou e você acha que é uma boa oportunidade de entrar. Se você não tem reserva estratégica, o que você vai fazer? Você vai ficar tentado a pegar a sua reserva de emergência e investir em mais ações ou mais fundos imobiliários para aproveitar esse momento de preços baixos. Tá? Só que o que acontece é que você não pode mexer na reserva de emergência. Por quê? Porque justamente naquele momento em que você acabou de comprar as ações e o preço continua em baixa, se acontecer uma emergência, você está descoberto. Então, não é bom você fazer isso com a reserva de emergência. Daí a importância de você ter também uma reserva estratégica que deve estar preferencialmente em títulos de renda fixa. E aí, gente, para essa finalidade de reserva estratégica, eu acho que os ETFs de renda fixa são instrumentos muito interessantes. Então, vou falar para vocês aqui primeiro o que é ETF. ETFs são fundos de investimento em renda fixa que têm as suas cotas negociadas em bolsa de valores. Tá? E a meta deles é seguir um índice de referência. Então, se, por exemplo, se um ETF de renda fixa que segue o CDI, ele tem que ter uma variabilidade muito parecida com a do CDI. Eu tenho formadores de mercado, né, que são agentes institucionais que ficam comprando e vendendo de forma a manter o preço da cota aproximadamente com o retorno que acompanhe o CDI. E a taxa de administração desses fundos costuma ser muito baixa. Então vamos para o nosso terceiro ponto e por que os ETFs são bons como veículos de reserva estratégica. Eles têm o mesmo prazo de vencimento das ações. Então a cota deles é muito mais estável, né, porque ele está seguindo ali o índice de renda fixa e quando você precisa comprar a ação, né, você achou um movimento interessante, um momento interessante de entrar numa ação ou num fundo de investimento imobiliário que teve uma queda expressiva recentemente, você pode comprar esse fundo na mesma hora, não precisa ficar esperando a liquidação do fundo e você pode, no mesmo momento, você vende cotas do ETF de renda fixa. Os dois vão ter a liquidação no mesmo momento, tá? Em D2, D mais 2, né? Ou seja, 2 dias úteis após a compra e venda. Então, se compra a ação hoje, vende o ETF hoje e daqui a 2 dias você vai ter a liquidação financeira tanto da compra da ação quanto da venda do ETF. E aí você consegue fazer esse casamento financeiro entre a compra e a venda para não ter nenhum desembolso adicional. Então vamos lá, quais seriam os 3 ETFs aí que eu acredito que seriam interessantes para você manter como reserva estratégica? O primeiro deles é o LFTS11, tá? Que segue aí um índice de CDI. Então, se você quer ter uma rentabilidade igual a do CDI, com uma variabilidade muito baixa nas cotas, esse é um fundo interessante para manter como reserva estratégica. Outros dois fundos que têm como referência índices de renda fixa que seguem IPCA+,
tá? Igual ao do Tesouro Direto IPCA+, são o IMAB 11 e o B5P211, tá? Sendo que esse último ele segue títulos com vencimento mais curto, de até no máximo 5 anos, enquanto que o IMAB 11 segue uma ampla gama de títulos com vencimentos, desde vencimentos mais curtos até vencimentos muito longos, aí, com mais de 30 anos de investimento. E eu vou deixar 2 vídeos aqui em que eu explico melhor esses 3 ETFs. Um deles eu falo do LFTS11, por que eu não tenho esse fundo como reserva de emergência, e no outro vídeo eu falo do IMAB 11 e do B5P211, qual você deveria escolher de acordo com o seu perfil de investidor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.